Ora que muitos questionem, ora que muitos queiram colocar numa balança o teu valor. Mas o meu e teu valor foi pago lá na cruz. Jesus pagou o valor das nossas almas. Esses dias eu estava meditando no Salmo 49 e fala que não existe dinheiro, fortuna, não existe bens, ouro, prata, nada que possa avaliar, que possa dar o valor exato da alma de um ser humano. Porque entenda bem, uma vida, uma pessoa, não há como comprar uma vida com valor por dinheiro algum. A vida vale muito. Infelizmente, as pessoas sempre tentam, estipular um valor pela minha vida e pela tua vida. Tentam nos comprar. Tentam de alguma forma comprar. E muitas pessoas hoje se vendem por pouco. Entregam seus corpos por pouco. Muitas pessoas hoje estão vendendo o seu valor por pouca coisa. Entregando-se a outras pessoas por pouco. Mas a nossa vida vale demais. Essa é a realidade. Jesus pagou todo o preço. Todo. A palavra de Deus diz que o Filho de Deus, ele entrega todo o sangue dele. Ele se esvaiu-se de cada gota de sangue que havia no corpo dele. Ofereceu um sacrifício perfeito a Deus Pai, para que possamos ter vida e vida de verdade. Quando há um arrependimento sincero, verdadeiro, quando a pessoa de verdade ela está disposta a abrir o coração, a palavra de Deus vai dizer em Apocalipse capítulo 3, verso 20: eis que eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus vai dizer, como sempre eu tenho falado aqui, não canso de citar essa passagem, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 28, venham a mim todos vocês cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei alívio. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as almas de vocês. Alívio e descanso nós encontramos em Cristo. Contudo, primeiramente, nós temos que atender o venham a mim. Eu tenho que me deslocar. Eu tenho que me mover. Eu tenho que buscar a Deus. A palavra de Deus, ela vai dizer, no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, verso 30, amarás, pois, ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Esse é o primeiro e maior mandamento. Eu tenho que me empenhar para buscar Deus com todas as forças que tenho da minha vida. Com todo o meu coração, com toda a alma, com todo o meu entendimento. Eu tenho que dar um jeito. E como sempre tenho citado aqui, lá no livro do profeta Jeremias, no Antigo Testamento, no capítulo 29, verso 13, o Todo-Poderoso, Deus Pai Todo-Poderoso, ele vai dizer assim: e me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o coração. Eu tenho que buscar, eu tenho que me mover, eu tenho que procurar ouvir mais do Evangelho. Como disse o apóstolo São Paulo, na sua carta à igreja de Roma, Romanos capítulo 1, verso 16, não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu tenho que me empenhar, eu tenho que fazer algo. Se Jesus me chama, se Jesus tem me chamado, eu tenho que me empenhar.
preciso me mover, preciso descruzar os meus braços, preciso procurar ouvir mais do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o Evangelho. Sempre temos batido na mesma tecla, e não tenho receio algum de bater nessas mesmas teclas, devido à segurança. Segurança para quem ouve, porque não é igreja, não é pastor, não é religião, não é a tradição, não é lei, é o Evangelho. Ele que é o poder de Deus, segundo as Escrituras, a palavra de Deus, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o Evangelho não é nada mais, nada menos do que as boas novas de salvação do Filho de Deus, que desceu ao mundo, se fez homem e se entregou numa cruz, como sacrifício perfeito a Deus Pai Todo-Poderoso, e assim se entregou como sacrifício para nos substituir. Estávamos sujeitos à condenação eterna e ao extermínio completo, mas o Filho de Deus veio e se entregou ao Pai como sacrifício e pagou pelos nossos pecados. E nos chama. Sim, Ele nos chama. Eu não canso de pregar isso. Eu não canso de anunciar essas boas novas de salvação. Ele nos chama. Como está no Evangelho de Marcos, capítulo 1, Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 15. O reino de Deus está próximo. O tempo está cumprido. Arrependam-se e creiam no Evangelho. É Jesus que chama. Arrependam-se. Está na hora de darmos um reset na nossa vida. De dar um novo começo. E um novo significado para as nossas vidas. Se Jesus nos chama a aderirmos para uma fé no Evangelho dele, adquirimos a vida verdadeira, oh glória, adquirimos a vida de verdade. Eu vim para dar vida e vida com abundância. João 10, verso 10. O verso 9 ele diz: eu sou a porta, aquele que entrar por mim será salvo. E o discurso parece repetitivo. O discurso parece cansativo porque sempre aponta para Jesus. Porque verdadeiramente só Ele é a porta para o céu e a saída e a solução para qualquer dilema. Não existe outro. Não existe outra forma. Não existe outro meio. O Pai criou e assim o quis. No Evangelho de João, capítulo 17, verso 3, a palavra de Deus vai dizer: Jesus Cristo falou, e a vida eterna é esta, que creiam em ti só, a Pai, como único Deus, e em Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Jesus, Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Jesus, Ele é o advogado fiel. Primeira Epístola de João, capítulo 2, verso 2. Propiciação, quer dizer, substituição. Ele, louvado seja Deus, o sacrifício dele foi em prol das nossas almas, pagando pelos pecados de nossas almas. E aqueles que ouvem, louvado seja Deus, aqueles que estão diante dessa mensagem, que tiverem fé, terão também os seus pecados cancelados. E eu quero ler aqui na palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, uma palavra que foi proferida pelo apóstolo Pedro em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Louvado seja o nome do Senhor. E vai dizer assim: arrependam-se, pois, e convertam-se, para que sejam cancelados os pecados de vocês, e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Vou ler essa passagem, se é a palavra de Deus.
não é palavra de homem, não é palavra da igreja, porque a igreja ela não é detentora, ela não tem posse da palavra de Deus. Não há posse da verdade, porque o único, louvado seja o nome do Senhor, que tem posse dessa palavra é o próprio Deus Pai, porque a palavra é dele. Arrependam-se, pois, olha o que diz, Atos capítulo 3, verso 19, a palavra de Deus. Arrependam-se, pois, e convertam-se, para que sejam cancelados os pecados de vocês, e para que venham assim os tempos do refrigério. Refrigério. Refrigério para a dor na alma. Refrigério para a agonia e para a aflição na alma. Refrigério para que aquilo que parece estar sendo pesado demais, que está causando muita angústia, que está cortando por dentro, dilacerando por dentro. O refrigério, ele funciona como algo que vai tirar toda a dor, que vai arrancar essa dor por dentro, essa angústia, esse sofrimento. Arrependam-se, pois, e convertam-se para que sejam cancelados os pecados de vocês e para que venham assim os tempos do refrigério. Vou cantar esse louvor só por causa pela presença do Senhor. Mas eu me lembrei do outro, não é nem o que tu quer, viu? É nem o que tu quer, meu Deus. Ô, glória, não vou cantar. Alívio, descanso, refrigério. Vou falar de novo. Alívio, descanso e refrigério. Só quem garante é Cristo. Eu poderia estar falando aqui de mim mesmo. Eu poderia estar defendendo qualquer outra coisa, filosofia humana, as exatas. Poderia estar falando de cultura, de tradição, religião. Não, eu estou falando de Cristo. Porque é Cristo. Ele garante alívio, descanso para a alma e refrigério. E toda dor, todo sofrimento, toda agonia, tenha certeza, eu me certifico com toda a certeza, com plenos poderes de convicção, que Jesus ele faz tudo isso. Mas para isso, como foi dito pelo próprio Jesus, arrependam-se e creiam no Evangelho. Como foi dito pelo apóstolo São Pedro, arrependam-se e convertam-se para que sejam cancelados os pecados de vocês. Sem um arrependimento verdadeiro, sem aquela decisão definitiva de abandonar os vícios, de abandonar os velhos hábitos, costumes, abandonar o sincretismo religioso, porque nos convenceram que religião salva. Não, o que salva é o Evangelho, através de um arrependimento sincero e genuíno. Quando abrimos o nosso coração dizendo: Jesus, eu quero aceitar a fé no teu Evangelho, eu quero aprender mais do teu Evangelho, eu quero mais deste Evangelho. Evangelho é vida, Evangelho é salvação, Evangelho é paz, Evangelho é imortalidade, Evangelho é garantia. Aqueles que ouvem, Jesus vai dizer no Evangelho de João capítulo 5 verso 24, aqueles que ouvem esta minha palavra e creem naquele que me enviou, saiu da condenação. Oh, louvado seja Deus, não entra mais em condenação, mas saiu da morte para a vida. Evangelho é tudo. Eu sei que é questionável, porque vivemos em dias duvidosos, eu sei disso. É difícil para as pessoas acreditar no que eu estou pregando, em razão de tantas vozes pregando coisas semelhantes. Mas só o Evangelho, ele aponta para Cristo, e Cristo é a única salvação. Poderia estar pregando várias outras coisas, diversas outras coisas. Não, longe de mim, misericórdia. Nunca defendi regime de igreja, estatuto, seja lá o que for o costume de igreja.
Se não for para falarmos do Evangelho, eu nem venho. Porque o Evangelho ele é garantia. O apóstolo Paulo, eu vou repetir, meu Deus, isso é aqui. Ele vai dizer na sua carta à igreja de Roma, Romanos capítulo 1:16. Não me envergonho do Evangelho. Tomo para minhas palavras do servo de Deus. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.